Olá! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ordem de produção gerada através da venda, né? Mas sendo uma ordem parcial. Bom, se você for lá na nossa trilha de conhecimento, onde nós estamos falando dos processos produtivos, nós já temos a ordem de produção sendo gerada a partir de uma venda. Todas as vezes que a venda é o meu ponto de partida para eu iniciar o meu processo produtivo, eu vou gerar ela, se eu desejar, através da própria venda. Então, eu vou lá no departamento comercial e a partir de lá, estando no status correto também, a partir do workflow, né? Eu vou gerar minha ordem de produção. Perfeito. Quando eu quero gerar minha ordem de produção para atender uma venda completa, então eu vendi 1000 peças, eu quero que produza 1000 peças, eu vou fazer isso através daquele botão que tá naquela trilha que nós já vimos lá, né, anterior. Perfeito. Agora, o que eu quero te mostrar nesta aula é como você faz isso parcialmente. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho 2 produtos na minha venda. Um desses produtos é produzido e o outro é revenda. Então eu quero gerar a ordem de produção somente do item produtivo. Então eu posso fazer a geração da ordem de produção parcial também a partir da venda. Vamos lá que eu vou te mostrar como funciona? Eu já tenho aqui, ó, uma venda colocada, tá vendo? Então eu tenho aqui meu pedido, eu coloquei, esse produto é um produto manufaturado e eu quero fazer 1000 peças. Vamos supor que eu já tenha uma parte dessas 1000 peças. Então aqui, ó, eu tenho que manter o status 107, então o status vai estar de acordo com as tuas programações lá no workflow, né? Eu vou vir aqui no botãozinho lateral e eu tenho aqui o botãozinho que me permite gerar ordens de produção parcial. Ó, clico nele, ele vai trazer para mim as minhas listas de produtos que eu tenho e eu vou marcar o item e vou pedir para gerar uma parte só dela. Ó, eu quero baixar só 500 peças. Tá vendo? É um produto manufaturado, ok? Aqui eu tenho o mesmo botãozinho que gera a ordem de produção. Vou gerar minha ordem de produção. Ele vai me perguntar se eu quero fazer, ó lá, se eu desejo gerar com a matéria-prima, eu vou dizer que sim. E ele vai criar para mim com a parte que eu solicitei. Então, ó, eu tô aqui no PCP, ele gerou para mim a minha ordem de produção com a minha parte parcial que eu solicitei para ele gerar. Então, o processo para gerar as ordens de produção parcialmente é esse. No meu exemplo, eu usei metade da quantidade vendida, porque era para eu gerar uma parcial, mas no seu caso, você vai gerar os itens que você precisa produzir, ou parcialmente, como nós fizemos aqui. Agora, todo o processo de produção, todo o processo produtivo, nós vamos seguir lá com a linha do nosso curso que está em vigor, tá? Então você vai lá olhando como que você faz os apontamentos e você vai se instruindo no demais. Mas a criação da ordem de produção parcial, ela pode ser feita dessa forma. Também pode, claramente, ser feita pelo planejamento, tá? Se eu quiser também no planejamento de produção fazer a ordem de produção parcial, eu também posso optar por fazer isso aqui. Então, eu tenho nesse produto, por exemplo, pedindo para eu produzir 10 milhões de peças. Eu não quero produzir as 10 milhões de peças, eu quero produzir só 100 peças. Então, vou vir aqui, vou colocar 100 peças e vou produzir só as que eu quero. Então, vou deixar aqui, ó, vou zerar todas, eu não quero produzir só 100 peças da primeira ordem, do primeiro item. Então, ó, vou lá. Deixo limpinho aqui as minhas sugestões, não quero seguir com essas sugestões, né? E aí eu também consigo gerar a ordem de produção parcial desta forma também, ó. Então deixei só no meu primeiro item 100 peças, vou vir aqui no meu botãozinho lateral e gerar a ordem de produção, ó lá. Ele também vai perguntar se eu quero gerar, eu vou dizer que sim. Então são as duas formas que você tem para a criação da ordem de produção parcial, tá? Você pode usar da melhor maneira que se enquadra dentro do teu processo. A tela de planejamento a gente sempre vai usar tendo uma visão geral, né, das minhas necessidades, do meu estoque e do que eu devo produzir.
E quando eu faço a partir da venda, é porque eu estou criando uma ordem de produção vinculada especificamente àquele pedido. Então, essas são as duas diferenças principais entre uma coisa e outra. Tudo bem? Espero que tenha te ajudado e até o próximo.